Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minha Vocação. O nosso convidado de hoje se define como um realista esperançoso. Ele é mineiro aqui de BH, ama o futebol e também a música. Hoje eu tenho a alegria de receber no Minha Vocação o seminarista Carlos Santos. Oi, Carlos, bem-vindo ao Minha Vocação. É um prazer ter você aqui com a gente. Rúbia, muito obrigado pela acolhida. É um prazer estar aqui com vocês e partilhar um pouco da minha história vocacional, da minha vivência humana e talvez poder ajudar alguém nesse discernimento vocacional. O prazer é nosso de ter você aqui como nosso convidado, por ter aceitado o nosso convite também, por poder partilhar um pouquinho hoje da sua história de vida e também da sua vocação com a gente. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, tem muita coisa boa que o Carlos vai partilhar aqui com a gente. Eu queria lembrar você que nos acompanha de participar conosco no canal da Arquidiocese no YouTube, deixando o seu comentário. Se você conhece o seminarista Carlos, deixe aqui o seu recado carinhoso para ele. Deixe também de onde você nos acompanha. É muito importante, é muito bacana quando a gente tem sua participação aqui registrada com a gente. Então, Carlos, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você partilhasse com a gente qual que é o seu santo de devoção, porque que ele inspira a sua vida e sua caminhada vocacional. Bom, meu santo de devoção é São Paulo Apóstolo. E algo interessante que eu vejo na história de Paulo e tento associar a minha, é que Paulo, mesmo com a história dele, né, igual quando olhamos lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, que ele fala assim, como eu persegui em excesso a igreja de Deus, ou seja, quando Paulo era judeu, ele perseguia, e esse excesso, eu creio que seja um eufemismo para que a igreja não colocasse que Paulo matava cristãos. Então eu acredito nisso. E como Deus não desistiu de Paulo, e eu acredito muito que Deus não desistiu de mim também. Igual quando também olhamos em Gálatas, nos versículos anteriores, no versículo 1, tem uma frase muito interessante que Paulo fala assim, eu, Paulo, apóstolo, não por intermédio humano, mas por Deus e por Jesus Cristo. Então, ou seja, esse eu, na primeira pessoa do singular, eu creio que é toda a nossa humanidade, que Deus olha e mesmo assim quer contar com a gente. Então, eu sinto isso, que Deus me resgatou e tem essa possibilidade de crer que eu posso ajudar na obra de evangelização, principalmente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. É muito bacana você se inspirar aí na vida e caminhada de apóstolo São Paulo, né? Principalmente nessa questão da humanidade, como você falou, e da fidelidade dele a Jesus, né? São características, qualidades, Sim. assim, muito bonitas para a gente ter na nossa vida, na nossa profissão. Isso. E ainda aproveitando essa nossa primeira pergunta, e eu sei que você estava querendo muito falar sobre o seu santo de devoção, e você me contou também nos bastidores que terminou agora a sua graduação de filosofia e o seu TCC, sua monografia de conclusão de curso, tem essa relação com São Paulo Apóstolo. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente. Isso. Eu brinco que na filosofia eu vou criticar Paulo e na teologia eu vou defender Paulo. Então, nesse TCC, nessa monografia do término do curso de filosofia lá na PUC Minas, eu peguei Nietzsche, que é um grande crítico da moral cristã e da forma ocidental de pensar. Então, Nietzsche tem uma crítica muito grande à figura de Paulo. Diferentemente do que as pessoas pensam, Nietzsche não critica Jesus. A crítica dele é a formação do cristianismo a partir de São Paulo Apóstolo. Então eu creio que quanto mais eu tiver um arcabouço de críticas e também vantagens sobre um autor, sobre um pensamento, quanto mais eu alargar meu pensamento sobre algo, eu vou ter uma capacidade de compreensão maior. Então, por isso que eu decidi, além de puxar a sardinha para o meu lado, que São Paulo é meu santo de devoção, eu critiquei ele. E foi uma oportunidade, eu acredito, para você conhecer também mais profundamente São Paulo, né? Sim. E se inspirar ainda mais na vida, né? Nesse caminho de santidade de São Paulo Apóstolo. Muito legal você trazer essa sua experiência acadêmica aqui também para a nossa conversa. Ok, obrigado. Gostei muito. Bom, Carlos, e para a gente entrar aqui um pouquinho na sua vida, assim, você fazer aí um exercício de memória. Sim. Quando é que começou, quando você sentiu esse chamado de Deus no seu coração para seguir o caminho do sacerdócio? Sim. A minha vocação, eu acho que ela é por partes. Eu poderia definir assim. Primeiramente, iniciou com uma vicentina, ela chamava Dona Leonídia, e ela me chamou para ser coroinha
Dona Leonídia faleceu agora dia 27 de dezembro do ano passado, e ela que falou assim, vai lá ser coroinha, conversa com o coordenador à época, que era o Vinícius, né? E a partir daí eu adentrei na igreja com mais assiduidade. Posteriormente, participando das celebrações, participando da vida da comunidade, vendo o meu pároco sendo o padre que eu me inspirei. E principalmente estar ali próximo do altar fez acender em mim essa chama do sacerdócio, essa chama de querer ser padre. Muitos começam assim, né? Ter essa experiência, servindo como coroinha, como acólito, e né, começa essa caminhada bonita aí de servir ao Senhor, como freira, como sacerdote. Você falou do seu pároco, ele é uma pessoa que te inspirou essa sua caminhada, te ajuda, te acompanha. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Sim, ele é uma pessoa, assim, eu gosto de brincar que ele é muito diferenciado, realmente. Ele tem uma vida de austeridade muito grande e uma vida de dedicação aos pobres que é, assim, invejável, sabe? A vida que ele prega ali no ambão, ele vive quando a cortina do altar se fecha, colocando assim entre aspas, sabe? Então, já ali no início, quando eu era coroinha, mais ou menos ali 13 anos, ele me chamou para ser secretário dele. Então eu pude, através do tempo, comprovar isso que ele pregava no altar e me encantar cada vez mais com o que é ser padre. Então eu aprendi a ser padre através do exemplo dele, que era ir em presídio, era ir em favelas, era estar com os mais necessitados, os mais pobres. Então esse carinho com os mais frágeis que me inspirou a ser padre. É muito bacana ouvir você falando dessa sua inspiração, mas você não falou o nome do seu pároco. Meu pároco é Padre José Haroldo, aqui da paróquia de São Sebastião e Santa Edvisa, aqui do bairro Minas Caixas, Serra Verde. A melhor paróquia dessa arquidiocese de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que o pessoal vai te acompanhar, tá ouvindo a sua fala. Se você quiser deixar um recadinho pro pessoal, pode deixar aqui na... Sim, eu gostaria de deixar um recado para minha paróquia de origem, que nesse processo vocacional a gente passa por várias paróquias, várias realidades, mas é interessante falar que nossas origens é o que alicerça a vocação. E eu posso dizer que hoje, passando por várias realidades, tenho esse carinho muito especial, um carinho de amor mesmo pela comunidade, pela paróquia São Sebastião e Santa Edvisa e principalmente por nosso pároco, né, Padre Haroldo, que a partir dele despertou essa vocação sacerdotal em mim. Ai, que bacana o seu recado para a paróquia. O pessoal deve ter ficado muito feliz aí. Quem não está acompanhando agora, que vai depois acompanhar o Minha Vocação, vai ficar muito feliz com o seu recado carinhoso para eles. Bom, a gente seguindo aqui, Carlos, você falou um pouquinho aí desse início da sua caminhada vocacional, de quem te ajuda, te inspira também para você seguir essa profissão tão bonita que é ser padre. E eu queria também que você partilhasse com a gente, voltasse aí nas suas memórias, se teve algum momento específico que marcou esse despertar vocacional e se tiveram outras pessoas também que você considera, além da senhora que você mencionou, da Vicentina, que eu esqueci o nome. Leonídia. Isso, Dona Leonídia. E o Padre Haroldo, se tem mais pessoas que você leva aí no coração, que te ajudam nesse caminhar. Sim. Eu posso dizer que um momento específico que assim, sempre me marcou, principalmente, é a celebração da Santa Missa. E algo que me chamava a atenção desde a infância é que naquele momento da doxologia o padre fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então aquilo sempre me chamava a atenção. Então eu posso dizer que se tem um momento marcante da minha vocação, de início ali, é aquela intuição e aquela dúvida, qual o significado disso? Qual o significado disso na liturgia? O que significa isso quando o padre levanta o cálice e a hóstia, né? Então isso sempre despertou em mim uma curiosidade e posteriormente com a maturidade, que ali 12, 13 anos, a gente não compreende a liturgia, né? A riqueza da liturgia e o que a igreja propõe pra gente. Porém, com o tempo, a vocação ela é um processo. E com o processo, igual o Paulo fala, Pedro fala lá em Atos dos Apóstolos, agora estou compreendendo os desígnios de Deus, que ele não faz distinção de pessoas. Eu creio que seja isso. Com o tempo a gente vai compreendendo os mistérios da igreja, o nosso mistério vocacional e o que Deus quer de nós. E respondendo a outra pergunta, se tem outras pessoas, sim, eu poderia nomear aqui várias pessoas, muitas mesmo. Mas eu vou colocar aqui em específico, né, falando no geral, muitas pessoas lá na minha paróquia de origem,
origem, Paróquia São Sebastião e Santa Edvise, que me ajudaram muito, principalmente humanamente, materialmente. Eu poderia elencar aqui vários nomes, mas por conta do tempo não vou elencar. Mas gostaria de também colocar um nome aqui, que é Padre Antônio Marcos, que foi o primeiro pároco que eu tive ao sair da minha paróquia de origem. Ou seja, o primeiro pároco que eu saí depois da minha bolha. Ou seja, né, que a gente tem a vivência paroquial, a gente vai pegando manias e etc. Sim. Uma realidade que a gente acha que é a definitiva frente à amplitude da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Então, eu gostaria de citar esse nome, Padre Antônio, que foi um grande marco na minha vocação, que fez perguntas assim humanas, afetivas muito fortes, que adentraram no meu interior e me fizeram refletir e abrir mais a experiência da vocação. Poderia elencar esse nome, vários, até mesmo no seminário, o Padre Evandro, meu primeiro reitor, Padre André Eric, que me acolheu no seminário, e hoje eu posso elencar um nome que seria Dom José Otácio, sabe? Dom José Otácio tem sido uma referência muito grande para mim, meu diretor espiritual, e que me ajuda nesse discernimento, e realmente há uma ligação ali de pai e filho no sentido espiritual, mas uma relação de amizade, de fidelidade, respeito e carinho muito grande. Ai, que bonito isso. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui a sua entrevista sabe que você não trouxe aí todos os nomes, mas sabe da sua gratidão, né, nesse apoio, nessa acolhida tão importante que a gente precisa, nessa nossa descoberta pela nossa vocação. Com certeza. Muito bom ouvir você falar aqui alguns nomes e seu olhinho brilhando aqui. Quem não tá vendo tão de pertinho, Carlos falando com o olhinho brilhando. Dá pra ver, assim, como é que você tem gratidão por essas pessoas. Sim, sim. Muito bom. E a gente saindo um pouquinho desse caminho que você foi fazendo essa retrospectiva, desde a infância, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vivência no seminário. Sim. Como é que acontece ali os estudos da formação humana, espiritual e pastoral no seminário? Sim, primeiramente a gente faz, antes de adentrar o seminário, nós fazemos um ano de encontros vocacionais, em que o reitor vai nos orientando, mostrando a realidade do seminário. Posto isto, posteriormente, nós temos o propedêutico, que é a etapa inicial do processo formativo. É como se fosse, entre aspas, conhecer a casa, em que temos matérias assim mais simples, né? A geografia, que é histórias dos santos, um pouco sobre latim, grego, para adentrar a filosofia posteriormente, história da igreja e assim por diante. No segundo passo, nós temos a capacitação filosófica na universidade, na PUC, na nossa PUC Minas. Depois, terminados os estudos filosóficos, nós vamos para o teológico. E a partir dali, nós temos a ordenação diaconal e depois presbiteral. É uma caminhada bem longa, né, bem longa, Carlos? porque nós temos 3 anos de filosofia, 4 de teologia e ali 1 ano até o diaconato e a ordenação presbiteral. Para quem não convive tão de perto com esse dia a dia da igreja, ou, né, com os seminaristas, não sabe dessa caminhada, desse processo longo e trabalhoso, né, da formação, que é necessário também para vocês, né? É necessário. Então, ouvir você falando assim, claro, que não com tantos detalhes, porque a gente não tem esse tempo, mas você trazendo esse panorama geral, é muito interessante. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também gostou de saber um pouquinho. Sim, sim. É um processo longo, mas que vale a pena. Ah, muito bom. E nesse processo longo, você falou toda essa sua formação no seminário, como é que você lida com as suas dúvidas, com os seus medos? Vamos pensar assim, desde a sua infância, adolescência, que você sentiu esse chamado, até sua caminhada de entrada no seminário e durante agora a sua formação. Eu gosto de dividir assim que não há algo certeiro. Eu acho que há etapas e há momentos e há também, vamos dizer assim, possibilidades que a gente pode elencar aí. Primeiramente, o lado humano. A gente se abrir para o lado humano, que eu acho que é uma realidade muito difícil em todo o processo, né? Não só dentro do seminário, mas até na sociedade. O nosso lado humano, porque cada um carrega a sua forma de ver, seus traumas, de ver a vida, né? Seus traumas, sua realidade, de onde veio. E a partir daquilo que eu tenho, foi a construção da minha história, eu adentro no seminário. E a partir dessa entrada no seminário, eu tenho que estar disposto a me abrir para eu curar essas feridas, para que eu possa curar, para curar outras pessoas.
Porque se eu entrar no seminário com minha história, me fechar e ficar com esses traumas, com essas angústias e etc., e não me abrir esse processo de cura, eu não vou, quando eu sair do seminário, eu não vou conseguir curar outras pessoas, né? Então eu posso dizer que esse é o lado humano. O lado afetivo, que eu lido assim de uma forma muito tranquila, eu acho que esse tripé humano, afetivo, que perpassa ali pela direção espiritual, também pela terapia, ajuda muito. E o outro ponto, que é o lado espiritual, igual eu faço direção espiritual com Dom José, né? Então me ajuda muito os momentos celebrativos, também orações pessoais. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto de decorar versículos bíblicos, então isso me ajuda a rezar bastante. Eu acho que não há uma fórmula secreta, eu acho que é fragmentado em vários pontos, em que a gente tendo essa humildade de se abrir, igual falando para Paulo, né? Paulo caiu do cavalo, essa metáfora. Quando a gente tem essa capacidade de cair do cavalo e entender que Deus quer trabalhar nessas fraquezas para curar outros, aí a gente passa a se tornar verdadeiramente discípulo e, sucessivamente, um bom sacerdote. É como você falou, né? Cada um traz a sua bagagem, traz a sua história de vida. E é todo um processo que não é um caminho linear, né? São várias etapas ali que você se propõe em passar, em se desafiar. Isso. Então é muito bom ouvir você falando isso. Eu mostro o quanto todos somos humanos, né? E temos as nossas dúvidas, os nossos medos. E como você disse, esse tripé tem te ajudado bastante. E é interessante, quando a gente olha lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala algo muito interessante, que foi dado a ele um espinho na carne. Eu acho que cada um de nós temos um espinho na carne, mas é através dessa ferida, e é interessante que no final desse capítulo, Paulo relata lá que Jesus fala assim com ele: a minha graça te basta. Então, mesmo com essas lacunas, mesmo com essas tristezas, essas angústias existenciais que a gente carrega, se a gente confia na ação da graça, a gente é curado e a gente consegue evangelizar. Dom José gosta de falar uma coisa muito interessante, que é a metáfora do Ciro Pascal, né? Que ali o Ciro Pascal, aquela vela, tá ali com os pregos, com as marcas da crucificação, porém ela é luz. O Ciro Pascal é luz. Então o cristão é chamado a ser isso, sabe? Um Ciro Pascal vivo na sociedade, nesse sentido de que, mesmo com as suas feridas, as suas lacunas, é se abrir à graça e Deus agindo através de nós pode também atingir outras pessoas. É muito bonita a sua fala, essa sua reflexão sobre a gente, né, também se propor a vivenciar tudo isso. Você jovem e já trazendo tanta maturidade aqui, né, na nossa conversa. O sofrimento faz isso com a gente, lapida a gente. Vai lapidando. Por isso que você... eu até peguei nas suas redes sociais você falando que é um realista esperançoso. É muito dessa vivência também, né, Carlos? Eu acredito. Isso. Em Eclesiastes, lá no capítulo 2, tem uma frase muito interessante que eu carrego comigo, que como o ouro é forjado no fogo, o homem é forjado no fogo da humilhação. Então eu acredito nisso, que Deus vai forjando a gente até a gente cair nos nossos cavalos existenciais para que a gente possa se abrir à graça dele, sabe? E eu já vou aproveitar que você já trouxe o seu trecho bíblico e fica aí para o pessoal nos acompanhar e se inspirar também numa passagem aí para meditar espiritualmente também, né, Carlos? Sim. Eu acho uma coisa que me marca muito a segunda carta de Paulo a Timóteo, ali no versículo 6 até o versículo 14, ali mais ou menos, em que Paulo exorta Timóteo que ele reacenda a chama do Espírito que Paulo impôs sobre ele, né? Como um apóstolo, como um sucessor, né? Então, ali, Paulo, ele fala algo muito interessante, que ele está na vivência de perseguições, de prisões, porém ele fala com Timóteo, fica alegre, fique firme. Então, eu carrego isso. E lá no final, né, desse capítulo, capítulo 1, ali mais ou menos no versículo 12, Paulo fala assim: eu sei em quem eu depositei minha confiança. E eu gosto de dizer assim, que mesmo sabendo que é em Cristo, há dúvidas, há momentos de tristeza, há momentos de desânimo, porém é a partir daí que Cristo age dentro de nós.
igual como Paulo fala a Timóteo, né? Reacenda esse espírito, essa chama. Eu acredito que em todos os momentos que eu pensei em desistir, Jesus veio ou com uma pessoa, ou com uma palavra, ou na comunidade, na vivência pastoral e reacendeu essa chama. Então eu carrego isso dessa forma, de tentar levar isso com mais tranquilidade, serenidade, porém confiando em Cristo, e nos momentos que eu deslizar, Ele vai me segurar pela mão. E aproveitando que você falou dessa sua caminhada, de como não é fácil, né, esse caminho, e que a esperança em Cristo sempre te ajuda nessa caminhada, eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui para gente, que a gente separou uns registros do Carlos, a sua vivência pastoral. E eu queria que você também falasse sobre a sua experiência pelas comunidades de fé, como tem sido para você. Ótimo. Nessa primeira foto, foi na festa de São Sebastião, na minha paróquia de origem, lá no ano passado, em que Padre Antônio, o que eu falei no início, né, que me ajudou bastante, Padre Antônio, esse daqui é Padre Zé Haroldo, minha inspiração de ser padre e o que me ajudou a ter esse despertar vocacional. Então essa foto aqui eu relembro, é na festa de São Sebastião do ano passado, lá na nossa matriz. Foto muito bonita. Muito bonita. Essa daqui tá saindo do forno. É porque semana passada, dia 21 de junho, o Padre Haroldo fez aniversário. Fez 70 anos de vida e eu fui lá, né, comemorar com ele. Lá, essa daqui é a Capela de Santa Edviges, é a comunidade. Nós temos lá duas comunidades, Matriz São Sebastião e Capela de Santa Edviges. Essa daqui é na Capela de Santa Edviges. Fui lá celebrar com ele os 70 anos de vida. Que bacana. Ali na procissão de entrada, Isso, né? na procissão de entrada. Registro muito bonito. Da Pascom lá, através do Mateus. Essa daqui, eu fiz 2 anos de pastoral na paróquia São Gonçalo, lá no centro de Contagem. E é engraçado que Nossa Senhora das Dores tem uma história anterior à própria paróquia. Então, há uma devoção muito grande do povo contagense, a figura de Nossa Senhora das Dores, que perpassa pela história de Contagem. Então, nós temos lá a matriz de São Gonçalo, que também está ali mais ou menos no século XIX, um leigo ali da região contagense pediu ao Papa, eu acho que é Pio VII, se eu não me engano, que realizasse o jubileu de Nossa Senhora das Dores, que tem mais de 200 anos. Muito bacana. Tem mais uma aí. A gente falou da sua paixão pela música, um registro seu. Eu lembro, falando assim, né? Eu lembro de uma vez, né? Eu estava lá na Capela de Santa Edviges, o Padre Haroldo chegou assim e falou assim, eu quero conversar com você no final da missa. Aí eu, novo, né? Não sabia o que era. Aí ele falou assim, eu quero que você comece a fazer curso de teclado. Lá nós temos uma unidade, chama Obra Coping, uma obra social, né? Em que ajuda nessa questão de cursos, de língua, etc. E também de música. Então eu comecei a fazer lá. Aí com o tempo fui aprimorando e hoje eu acho que eu sou um músico ali intermediário. Além do teclado, você toca outros instrumentos? Eu toco também, não tão bem como o teclado, mas toco violão, arrisco ali no carrom e ali por diante. Que bacana. Muito bom, né, pessoal? Acompanhar um pouquinho aí da vivência do Carlos nas comunidades. É bom a gente trazer esse relato, né, da vivência, como é que tem sido para você essa experiência nessa caminhada pelo seminário também, né? E essa última foto que eu estou ali no teclado é na paróquia que eu estou atualmente, paróquia de São Francisco de Assis, lá em Caeté, com o Padre Wallaf. Essa foto foi um registro do Sábado de Aleluia. Aí o pessoal chamou para tocar com eles, aí me dispus e ajudei. Se quiser também deixar um recadinho breve para eles, você quero. Fica à vontade. Gostaria de deixar um recado para a paróquia de São Francisco, em Caeté, que me acolheu com muito carinho e é um pessoal muito bom mesmo. Eu acho que é interessante os detalhes, né? A cada celebração sempre tem alguém trazendo um biscoitinho, alguma coisa, um convite para almoçar, para ir numa festa. Então é um pessoal que gosta da presença do padre e do seminarista. Então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar aí fazendo esse processo, né? Desse despertar vocacional, dessa confirmação vocacional na paróquia de São Francisco, em Caeté. Um abraço ao Padre Wallaf. Bom, a gente voltando aqui ao nosso bate-papo, você falou um pouco da sua paixão pela música.
A gente também falou que você é um apaixonado pelo esporte. Eu queria que você partilhasse com a gente o que você gosta de fazer para o seu bem-estar, sua saúde física, para sua saúde mental. Sim, sim. Assim, eu tenho uma paixão muito grande por futebol. Lá na PUC, nós reunimos todos os seminaristas das casas formativas que estão ali ao redor, e toda terça-feira, às 16 horas, nós jogamos lá no Complexo Esportivo da PUC Minas. Junto a isso, eu também gosto muito de academia. Eu acho que é uma forma de liberar essa energia, né? Essa pulsão interior que nós temos. Então, ter esse tripé de um cuidado físico, mental e espiritual, eu acho que alicerça bem essa vida desse discernimento vocacional. Com certeza, além de auxiliar aí no seu dia a dia, pensando na sua saúde como um todo, né? Para a nossa mente, ajuda a desestressar. Sim, demais, nossa Senhora. E como ajuda, né? Atividade física faz bem demais. Para você que não faz ainda, pensa com carinho em fazer alguma coisa, porque é muito bom. Faz uma diferença. Eu, particularmente, gosto muito de dança. Então, sempre que eu posso... sempre que eu posso, eu tô dançando um pouquinho. Faz bem demais. Faz muito bem. Bom, Carlos, e... uma outra pergunta que eu acho que é interessante a gente trazer aqui é se você pudesse voltar no tempo, você responderia novamente o chamado vocacional? Pensando aí do seu coração. Bom, com toda sinceridade, eu digo que sim. Por quê? Porque hoje eu me sinto muito em paz com minha escolha. Então, eu acho que se você está no caminho certo, a principal indicação é se você está em paz consigo mesmo. Não é com o externo, é com o interno. E hoje eu me sinto muito em paz. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, de muitas questões humanas, existenciais. Porém, se eu pudesse voltar atrás, brincando, né, de forma jocosa, eu só pediria a Deus que pegasse um pouquinho mais leve com essas experiências, né, de desenvolvimento humano. Porque foram experiências bem difíceis, principalmente no âmbito familiar, com minha mãe, né? Minha mãe, ela passou por um processo muito grande de problema com o álcool. Então, isso é uma chaga muito grande que tem latente no meu interior e também com meus irmãos, né? Então, isso vai perpassar minha história até o final da vida, né? Então, eu acho que se eu pudesse pedir a Deus algo que eu pudesse mudar é isso. Porque minha mãe hoje, ela vive no asilo dos Vicentinos ali em Neves. Asilo Santa Terezinha, ali no bairro Menezes. Então, é uma chaga que eu tenho nesse sentido, que eu queria que minha mãe acompanhasse esse processo vocacional. Mesmo não tendo ela, eu acredito também na proteção de Nossa Senhora, que mesmo não estando a figura da mãe física, que me deu a vida, que me gerou a minha pessoa para o mundo, eu acredito muito nessa presença dela, da minha mãe, porém também nesse carinho de Nossa Senhora, que não substitui, mas que consola, né? E a gente tá caminhando aqui pro nosso encerramento, daqui a pouco a gente tem o nosso quadro especial Passou da tão Dica rápido. Cultural. Passou voando. Eu falei com você que passa muito rápido, depois a gente quer fazer mais aqui, conversar mais. Mas a gente já tinha comentado que você é muito jovem e, ao mesmo tempo, traz pensamentos aqui muito profundos, né? Trouxe reflexões muito interessantes para a nossa conversa. Eu queria te perguntar se você pudesse dizer para um jovem que está nos acompanhando, vai nos assistir depois, se ele tem dúvida no seu caminho vocacional, qual que é a dica que você daria, ou um conselho para esse jovem que está nos acompanhando? De uma forma muito sincera, eu pediria que, primeiro, o jovem que está nessa dúvida, ele passasse por 3 realidades. Primeiramente, do trabalho para o desenvolvimento humano, do namoro para o desenvolvimento afetivo e também o desenvolvimento espiritual. Por quê? A partir daí, ele vai conseguir tomar uma decisão mais consciente. Eu acho que quanto mais consciência você tiver do seu chamado, daquilo que Deus prepara para você, você consegue desempenhar de uma forma mais leve. E por que eu falo o trabalho, essa relação afetiva, de um namoro e também dessa relação espiritual? Porque quando a gente pega na palavra, a gente pode olhar lá em Mateus, na vocação de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 em diante, Jesus chama Mateus ali na coletoria de impostos, perdão.
Então, nessa coletoria de impostos, Mateus está ali na vivência dele diária. E Jesus chama Mateus a partir dessa realidade. Então, se Deus tiver que te chamar, se Jesus tiver que te chamar, ele vai te chamar da realidade que você estiver. Você pode ter certeza. Quando pegamos lá em Lucas a vocação de Pedro, no capítulo 5, é a mesma coisa. Pedro era, entre aspas, um empresário. Ele era um empresário do ramo da pesca. Então, Jesus chamou ele. Pedro era casado. Temos lá também nos evangelhos a cura da sogra de Pedro. Então, consequentemente, no raciocínio lógico, a gente sabe que Pedro era casado e Pedro foi o primeiro papa. Então, Deus não olha essas coisas internas, ele olha a sinceridade do seu coração. Se você tem esse chamado, responda, mas responda com tempo. Namore primeiro, estude primeiro, trabalhe primeiro e depois você dá essa resposta primeiro a Deus, porque Deus chama, como diria Dom Henrique, né, bispo falecido, Deus chama uma vez, que ressoa para sempre. Então, se você sente esse chamado, pode ficar tranquilo, que uma hora ou outra Deus vai te fisgar, vamos dizer assim. Conselho muito importante aí para você que está nos acompanhando e ainda está com dúvida nesse caminho vocacional. Bom, agora a gente vai para a nossa dica cultural. Roda a vinheta. Bom, na nossa dica cultural, eu sempre peço para o nosso convidado trazer aí para a gente um livro, um filme, uma série, uma música que ele queira recomendar para você que está seguindo o seu caminho vocacional, para você também que está nos acompanhando, para te ajudar aí na sua espiritualidade, no seu dia a dia, de uma maneira geral. E hoje eu quero saber o que o Carlos trouxe para a gente de dica cultural. Sim, eu trouxe um livro base, né, da minha monografia, que chama O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. A gente tem o texto aqui, só a título de curiosidade, chama Anticristo, porém o nome do título deveria ser o Anticristão, porque Nietzsche, a crítica dele é para Paulo, não necessariamente para Jesus Cristo. E é interessante porque no meu meio, que é no meio religioso, a gente às vezes costuma brincar assim, que se a gente começar a ler autores ateus, a gente vai perder a fé. Eu posso dizer ao contrário, quanto mais eu leio Nietzsche e essa questão filosófica, mais minha fé ela aumenta. E tem nessa tradução que eu uso, né, da Martin Claret, na página 88, talvez tenha uma das frases mais célebres de Nietzsche, que a palavra cristianismo, ela verdadeiramente já é um erro. Na verdade, só existiu um cristão e ele morreu na cruz. Então, nesse sentido, Nietzsche traz para a gente uma reflexão de que o cristianismo, ao longo dos 2000 anos, esqueceu a mensagem de Cristo, uma mensagem de paz, de alegria, de amor ao próximo, e se apegou à moralidade, a questões exteriores, como Cristo criticou no judaísmo. É uma leitura muito interessante de uma genealogia da moral cristã que eu recomendo para você. Muito legal sua dica cultural, Carlos, bem profunda. Para quem quer se inspirar em Nietzsche, fica a dica do Carlos. Carlos, eu queria te agradecer pela participação. Foi muito bom te ouvir, mais um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua história, sobre a sua força, de ver aí a esperança brilhando nos seus olhos. E dizer, também rezar para você, né, que a sua caminhada vocacional seja muito abençoada, que Nossa Senhora da Piedade sempre te acolha nos seus braços, né, no colo dela. A nossa mãe não nos deixa desamparados. Com certeza, nunca. E que a gente possa se encontrar outras vezes, quem sabe num outro bate-papo. Com certeza, eu estou à disposição. Precisar é só chamar, estou à disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Poderia só fazer um agradecimento? Claro, fica à vontade. Gostaria também de agradecer, né, primeiramente, o nosso arcebispo, Dom Valmor, pela coordenação da nossa arquidiocese, também o meu reitor, Padre Odinei, nossos formadores, e também estendo esse cumprimento a meus irmãos seminaristas lá do nosso seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Muito obrigado. Carlos, obrigada mais uma vez e obrigada a vocês que nos acompanham. Até o próximo Minha Vocação. Tchau.